Eu primeiro gostaria que vocês se apresentassem, por favor, nome, formação, de onde veio, como veio até chegar aqui no IFE. Vai lá, meu camarada. Mais velho primeiro. Certeza. Bom, eu fiz escola técnica, né? Vou começar por aí, em Campos, né? Depois eu fui trabalhar como técnico. Trabalhei quase um ano, tipo um estágio num departamento de recursos minerais energéticos do Rio de Janeiro, lá em Niterói. Tem um A aí na sigla que eu não lembro exatamente o que era, mas a sigla falava-se DARME. Tem um A perdido aí que eu não lembro exatamente o que era. Eu trabalhei lá uns 8 meses, um ano. Depois fui trabalhar lá na Light, um técnico. Trabalhei na Light de 73 a 76. Aí comecei a fazer a UF em agosto de 76, me formei. Fui fazer o mestrado em São José dos Campos. Depois fui fazer doutorado na Unicamp. Não concluí, e aí eu morei em Campinas uns 10 anos, né? E a partir de lá, morando lá, eu fiquei sabendo do concurso para cá, fiz concurso e estamos aqui desde 93. Professor Galvani. Eu formei em Física em 87, porque eu vim de uma trajetória muito assim, conturbada, né? Fiz 2 cursos técnicos e em um dos cursos que eu fiz eu consegui inserção no mercado. E aí, naturalmente, quando eu terminei o segundo e não consegui, eu fiz engenharia. Mas eu não tinha nenhuma relação com a engenharia em si, né? E aí começou a dar uma reviravolta na minha cabeça, porque eu já estava no 7º período de engenharia e não tinha nenhuma motivação para ser engenheiro. E eu dava aula particular já tinha uns 8 anos. E aí veio a docência como uma opção de vida, filosófica inclusive. Eu costumo dizer isso, né? A filosofia me levou a ser professor. E aí eu ingressei também na UF muito tempo depois dele, embora a gente tenha uma idade próxima, e fiz o curso de licenciatura em Física. Comecei a dar aula em Niterói em 5 empregos diferentes. Curiosamente, eu estava na sala de um desses empregos e o colega falou assim: vai ter um concurso para a Escola Técnica de Campos. Eu já conhecia a Escola Técnica de Campos de falar, né, pela forma dela, por ter sido uma das primeiras, ou a primeira do Brasil, né? Dos primeiros. Aí o colega falou: vamos fazer? Eu falei: rapaz, concurso, quantas vagas tem? Para Física tem 2, se eu não me engano. Pai, isso é carta marcada, a gente já tinha essa coisa na cabeça. Pô, não, vou sair daqui para ir lá, gastar dinheiro, enfim. Aí ele falou para mim assim, ele era muito brincalhão, né? Você conhece Campos? Eu falei: conheço de passagem. Quando eu fui para Ilhéus, eu vou passar por Campos. Então vou conhecer Campos. Eu falei: bom, para conhecer Campos eu vou. E fui. Nessa que eu vim, talvez, por não ter o compromisso de passar, né? Estava muito tranquilo na prova, então consegui fazer uma boa prova. Fui aprovado. Aí eu comecei a ficar nervoso quando eu passei para a prova de aula. Porque tinha a prova de aula, né? Ali que eu comecei a ficar nervoso, falei: pô, agora eu não posso perder essa vaga, né? Então, eu também entrei aqui em 93. Na verdade, eu fui chamado para trabalhar em Campos. Eu trabalhei 3 meses em Campos. Em 94, eu cheguei aqui, no início quase da escola. E quando foi que vocês se conheceram? Foi aqui no IFE, já trabalhando aqui no campus? Não, nós nos conhecemos nesse processo aí. No concurso. O colega que me levou, que fez a proposta para mim, era amigo do irmão dele, que também fez a prova. E a gente se conheceu em Campos. Isso. E depois viemos nos reencontrar aqui, né? Aí a gente começou a ter uma convivência de amizade. Na verdade, eu comecei aqui, a escola começou em agosto de 93, né? Aí teve um grupo que iniciou em agosto de 93, eu faço parte do grupo que iniciou em janeiro de 94. Me lembro bem que no dia que eu me apresentei em Campos,
no iníciozinho de janeiro de 94, eu e Denaldo nos apresentamos juntos, né? Aí eu conheci o Denaldo, né? Então, ele também, apesar de ter iniciado em agosto de 93, ele cumpriu uma parte lá em Campos no início, né? Uns 4 meses, 3 meses, né? Então a gente coincidiu de vir para cá, na verdade, juntos em 94, no iníciozinho de 94. Então, ano que vem você vai fazer 30 anos aqui dentro. Em janeiro, uma vida, né? Janeiro faz 30 anos. A escola faz 30 anos agora, em agosto, né? É isso. E como é que foi esse primeiro dia aqui no Campus Macaé? Como é que era? O que que tinha? Quem que recebeu vocês? Vocês lembram? Vai lá. Não tinha nada, né? Tinha esse prédio fantástico, né? Essa estrutura incrível. Quem veio de uma cidade como Niterói, uma cidade de porte médio, e eu ter estudado numa escola técnica, possibilidade de trabalhar num espaço como esse foi uma coisa assim que para mim mexeu muito, né? Então a gente viu ali a possibilidade de fato construir uma escola no seu início. Então, para quem tinha já uma maturidade como eu, Luiz e outros colegas, porque entrou gente muito nova, né? Por exemplo, o Miquel deve ter entrado aqui com uns 17 anos, 18 anos. O próprio Denaldo. O próprio Denaldo tinha uns 21. 20 anos, 21. E a gente já tinha 30, entendeu? Então, a gente teve uma visão da escola que poucos tiveram. Pô, isso aqui tem que dar certo. Embora não tivesse infraestrutura nenhuma, só já fala aí as coisas que vem junto, né? O prédio, mas não tinha cadeira no auditório, não tinha cadeira na sala de aula, foi tudo doação. Quase não tinha mobília em lugar nenhum. Mesmo na sala da direção, tinha pouquíssima mobília. Até estou lembrando, ó, essa cadeira aqui, tem essa aqui e tem uma que fica lá no laboratório de física, que foram as primeiras mobílias aqui da sala da direção. E é uma cadeira muito confortável. Mas tá aqui, essa bichinha tem uns 30 anos aqui, ó. Nós fomos recebidos pelas pessoas que foram colocadas aqui em Campos, né, para dirigir a escola. E antes eu acho que era o tal do Francisco, se eu não me engano, o professor Francisco. E a partir dali, logo depois, teve uma eleição que fez a escola pegar fogo, né? A escola, na verdade, de uma certa forma, caiu no colo da Escola Técnica na época Federal de Campos, né? Não era uma pretensão de Campos, né? Nunca foi, né, trabalhada a partir deles. Essa escola aqui foi trabalhada a partir da sociedade macaense, que a maioria dos seus filhos tinham que ir para Campos ou para Niterói para fazer uma formação técnica. Então ficava nesse vai e vem, a estrada extremamente perigosa na época, né? Histórico de acidentes fatais assim muito grande. Então, a sociedade local, através de seus vereadores, começaram um trabalho, né, no sentido de trazer uma escola técnica para cá. Isso começou em 83, né, e a escola iniciou em 93, são 10 anos de luta, né? Inicialmente conseguir uma autorização do governo federal para trazer a escola. Então, como é que se trabalhava isso? Você iniciava procurando um deputado federal da região para te dar acesso ao Brasil. Através dele, você conseguia ter acesso a um ministro da Educação, ia lá tentar convencê-lo e tal, e criar essa agenda, né, de trazer uma escola para cá. Aí, outro dia, eu estava até lembrando isso, nessa época você trocava de ministro assim com muita facilidade. Sarney, governou 5 anos, trocou 7 ou 8 vezes o ministro da Educação nesse período. Então, cada vez que você trocava o ministro da Educação, todo aquele trabalho político que o grupo, né, estava fazendo no sentido de trazer a escola embora, você tinha que recomeçar. Então, isso foi sendo feito até que, eu acho que no final dos anos 80, o Sarney autorizou, né?
e ficou na dependência de você conseguir alguém para construir o prédio. Ele dava autorização, mas não dava verba para que se construísse o prédio. Então a escola, né, o grupo aqui, a sociedade tinha que arrumar alguém, aí conseguiram a Petrobras para construir e em 93 inauguraram. Então essa foi uma das condições, e a outra é que a escola fosse atrelada a alguma escola já existente na região. Por isso que nós fomos, né, de certa forma, caímos no colo de Campos. E o sentimento que a gente tem é que Campos pegou isso como uma tarefa a mais e ninguém de lá queria vir para cá, né? Então ele acabou, de uma certa forma, a gente dizia assim, que eles arrumaram o que tinha de pior em termos de grupo de pessoas lá, de pessoal, para mandar para cá, para gerenciar, né, fazer a gestão da escola no início dela. E tanto é que muitos deles, né, tinham cargo de gestão aqui, mas você nem os via aqui, né, porque nem se dava um trabalho de vir aqui. Quem ficava aqui, quase que gerenciando tudo, como diretor, era um diretor de ensino, chamava-se Oswaldo Reis, né? Enfim, e esse foi o nosso primeiro embate aqui político, foi exatamente com esse grupo que estava aí e que queria, né, se manter na gestão. E uma das conquistas nossas, uma das primeiras conquistas nossas, que em 94 eu acho que teve eleição geral, para a direção geral, né, e nós queríamos participar, né? Então fomos lá em Campos conversar com o diretor de lá, no sentido de viabilizar que a gente participasse desse processo eleitoral, né? E logo, logo também se estabeleceu aqui uma divisão política, vamos dizer assim, dois grupos bem claramente definidos, no sentido de disputar a eleição local. E conseguimos fazer a primeira eleição aqui em 96, acho que foi em 96, né? Julho de 96, e elegemos o primeiro diretor, né? Esse grupo que nós formamos aí. Porque tinha, como o Galvani falou, assim, um grupo de pessoas, né, coincidentemente, um pouco mais maduras. Eu cheguei aqui, eu já tinha 35, 36 anos. E tinha ele, mais ou menos da minha idade, Nelma, o próprio... Tinham vários, né, mais ou menos dessa idade, já com uma certa maturidade, a Sueli. E a gente tinha uma expectativa muito grande de ter a chance de pegar uma escola e fazer dela, né, o seu sonho de ensino, né? Porque você estava aqui tudo aberto, esperando para vocês colocar um projeto pedagógico, né? Então a gente via isso como uma chance, uma oportunidade muito grande. Mas com poucas semanas aqui a gente descobriu de maneira muito clara, né, que os vícios, todos aqueles vícios políticos que a gente imaginava, chegaram aqui muito primeiro, né, de tudo, né? Então, desde o início nos colocamos no sentido de, fomos forçados de uma certa forma a brigar contra esses vícios políticos de sempre, né? E isso estabeleceu aqui uma briga intensa, vamos dizer assim, com relação aos projetos políticos aqui dentro da escola. Trabalhamos muito, inclusive, uma luta pela própria independência da escola em relação a Campos, né? A gente teve muito claro isso, né? Que esse atrelamento a Campos não ajudaria em nada o nosso crescimento, né? Você ficar dependente de alguém tira a possibilidade de você crescer por sua conta, né? Uma coisa é você precisa fazer uma coisa e você, por você mesmo, tentar estabelecer isso, criar processos, enfim, para estabelecer uma política pedagógica para a escola. Outra coisa é você chegar, não, olha, isso o campo já faz, vamos lá, vamos pegar o que eles fazem e reproduzir aqui. Isso, de uma certa forma, tira a possibilidade de você andar por suas próprias pernas, né? Você construir o seu caminho, né, com a instituição. Você acha que
conseguiu, na época que você era gestor, conseguiu descolar essa coisa de campus, conseguiu fazer o que você acha que melhorou, progrediu na época? Eu acho que não, eu não posso dizer que na minha gestão a gente tenha conseguido superar isso, né? Mas a gente vinha trabalhando desde o início nesse sentido, né? Nos organizamos com forças políticas locais para isso, né? O prefeito aqui à época, fizemos algumas reuniões. A reação de campus era péssima, né? Eu me sinto muito, às vezes até muito agressivo, a ponto de demitir praticamente um colega nosso, que era cedido da UFRJ, né? Então eles não demitiram, mas eles devolveram, né? Agradecer aquela famosa passagem, assim, agradecemos muito o seu empenho, seu período aqui, foi de muita valia, mas no momento, né, vamos devolvê-lo. Enfim, era interessante porque do ponto de vista orgânico você não percebia nenhum interesse da parte deles, nunca houve. Então, você uma escola que tem 110 anos, né, 113 anos por aí, 114, eu acho, de 1909, né? Tem muita tradição, né? Nós temos 30 anos, 90 anos depois deles, né? De tradição deles, surgiu essa unidade vinculada a eles. O que eles passaram para a gente dessa experiência? Praticamente nada. Praticamente nada. Muito pelo contrário. Você via assim, eu me lembro muito bem, por exemplo, que Vitória, Espírito Santo, a escola técnica de lá, criou uma unidade um pouco tempo depois aqui, né? E em 98 teve um programa chamado PROEP, Programa de Expansão das Escolas Profissionais, que o governo, a instituição montava um projeto, caminhava para Brasília e você tinha recursos para montar laboratório, infraestrutura em geral, equipamento, até mobília, o que você quisesse. O que a Escola do Espírito Santo fez? Montou o projeto delas, da sede, e montou da unidade deles de Serra. Aqui em Campos, montaram deles lá, ignoraram a gente completamente. Isso em 98. A gente, uma das poucas unidades que até hoje nunca teve uma verba de implantação, né? Depois da lei de criação dos IFES, quando você cria uma unidade, ela tem direito a uma verba de bancada, de implementação, de implantação. A gente nunca teve, né? Então, a relação com a gente em Campos sempre foi muito ruim nesse aspecto. Deixa eu voltar aqui para não perder essa questão do início da escola. Que o aspecto, para mim, mais importante dessa relação ruim com o Campos é que o Campos usava a escola politicamente. Em termos políticos, no sentido de todos os diretores que passaram a concorrer lá tinham uma barganha política levar os servidores que vieram para cá, via concurso, de volta. Então a gente percebeu assim, poxa, a escola não, uma estrutura dessa, um dinheiro enorme jogado dentro dessa instituição. E a escola não consegue firmar o corpo de servidores, né, administrativo, docente. Por quê? Porque todo o processo eleitoral tinha lá, você me dá meu voto e volta para Campos. E era assim que acontecia, né? Então a gente não criava uma raiz, né? Como ele falou, aquele veio de Campinas, deixou a esposa, os filhos lá, veio para cá trabalhar. Eu, de Niterói, vim para cá. A gente dormia aqui no início, não tinha nada aqui em volta, né? No atual sala do diretor, eu já dormi muitas vezes. Dormia aqui dentro da escola no começo. No laboratório de física, porque não tinha nada, não tinha estrutura. O último ônibus saía daqui, às 10 horas da noite, se você perdesse, você não saía daqui, porque também não tinha táxi, não tinha como ser, entendeu? Uma dificuldade enorme. Então, a gente fez um esforço muito grande, porque a gente sabia do potencial dessa instituição, mas sempre travada pela politicagem de campo. Então, isso deu para nós, naquele momento, um argumento muito forte para fazer esse embate, né? E isso foi muito traumático, porque a maioria das pessoas passaram a defender os seus lados pessoais e não o lado da instituição, né? Porque
questão pública é fundamental para a gente, né? Primeiro está o público. Você é servidor público, você tem que dar o seu trabalho, né, aquilo que a sociedade espera, para depois eu vir com o meu lado pessoal. Mas naquele momento o que valia mais era o lado pessoal. Não, porque eu estou casado, eu tenho tantos filhos, eu preciso voltar para Campos. Não era argumento. Você não fez prova para cá? É como o cara faz prova para cá e vem do Rio de Janeiro e chega, olha, não posso porque eu moro no Rio. Pô. Meu cara, o emprego é aqui, né? Então, se você tivesse uma direção que de fato fizesse valer, o cara ia acabar, não, então eu vou embora, eu não vou ficar aqui, não dá para mim. Mas o emprego desse o cara não pode jogar fora, né? Aí ficava a politicagem. Então essa reação inicial foi em função fundamentalmente disso, de a gente tentar fazer essa construção dessa escola sonhada por muitos de nós, uma escola pública de qualidade, onde essa comunidade toda aqui do entorno pudesse ter essa educação de qualidade. Mas você perguntou aí o que a gente conseguiu, né? Se eu consegui na minha gestão alterar esse quadro, e como eu falei, a gente construiu aí um período de luta muito grande, né? Eu acho que, apesar de não ter conseguido, a gente conseguiu criar uma cultura muito interessante aqui na escola em função disso, né? A gente, esse trabalho junto aos políticos locais, isso aconteceu aí na época do Henrique, ainda na primeira gestão, né? Na gestão do primeiro diretor eleito aqui. Como sempre, tinham represálias, né? Depois, na época que eu já estava como diretor, eu convidei a Marilena Garcia, que era vereadora aqui na época, que fez parte desse grupo aí de 5 ou 6 vereadores que trabalharam intensamente a partir de 83 para trazer a escola para cá. Eu convidei ela para ser paraninfo de formatura e à época ela era chefe de gabinete da Benedita da Silva, que estava como ministra do Lula, né? Eu não me lembro mais qual era o ministério que ela ocupava. Mas, enfim, aí eu tentei, a partir dela, ter algum acesso a Brasília para a gente trabalhar essa questão mais diretamente no MEC. Infelizmente, não prosperou, né? Depois, ainda na minha gestão, teve uma candidatura, uma eleição para a direção geral, em que nós apoiamos um candidato que não o da situação na época, né? Que era o grupo de sempre, uma candidatura alternativa da professora Guiomar, e a articulação que eu tinha com ela, caso ela vencesse, era de a gente trabalhar junto com o campus essa questão da independência, da autonomia, né? E ela perdeu, né? E a represália veio muito forte, né? Na verdade, eu não estou citando aqui os momentos de represália, mas sempre aconteceu de maneira muito forte. Nessa última vez, vários emissários de Campos, do diretor que se reelegeu lá, vieram aqui criar um clima na escola de que a direção, por ter apoiado a candidatura da professora Guiomar, não conseguiria executar mais nada do seu orçamento, né? E isso demandou muito esforço meu, pessoal, e do colega nosso que trabalhava comigo na época, o Everaldo, e de praticamente todo dia estar em Campos, dentro do financeiro, para fazer os processos andarem, para não ficar, né, não correr o risco de ser sabotado sistematicamente lá durante o período, né, da execução desses processos. E com esse esforço, que é no final não, logo assim, depois do primeiro mês, que os servidores de lá, do setor administrativo, que já era grande, né? Campos já tinha um orçamento de um porte razoável, eles ficaram sensibilizados com o esforço que a gente estava fazendo e começaram a trabalhar com a gente, nos ajudando, né? Mesmo a revelia da chefia lá, né? E a gente conseguiu executar 98% do nosso orçamento. Então, mas foi um esforço, né? Não precisaria ser assim, não deveria ser assim. Mas, enfim, isso faz parte da história, né? Mas eu acho que, como resultado disso, ficou uma cultura muito interessante. Não sei se perdura até hoje, mas por um bom tempo aí
Isso nós estamos falando de 2004, 2003, 2004. Acho que até uns 2010, 2012, a gente conseguiu manter esse grupo aí dentro dessa cultura de trabalhar com nossas próprias pernas, né? Buscando, não, já que não conseguiu uma autonomia oficialmente, pelo menos na prática, né? Em termos de processos, plano de cursos, coisas todas, trabalhar com bastante autonomia. E, felizmente para a gente, o que acabou acontecendo foi, na lei de criação do IFE, de 2008, nós fomos transformados em autarquia. Então, toda a luta por uma autonomia financeira e pedagógica veio com esse projeto do Lula de 2008, de criação do IFE, né? Nós viramos uma autarquia, com isso você é uma unidade gestora, então você administra o seu orçamento, que é definido via Brasília. E a autonomia pedagógica, de uma certa forma, a gente já tinha conquistado há muito tempo em função da nossa luta, né? Então, essa lei de criação do IFE foi um marco muito importante para a nossa instituição e ela, assim, ela mostra que todo aquele esforço que a gente vinha fazendo desde 93 estava corretíssimo, né? Porque ela veio coroar aquele esforço, né? Definindo em lei exatamente o que a gente buscava, né? Que era uma autonomia total em relação a campus. Não conseguimos autonomia total, somos vinculados ainda, mas temos autonomia financeira e pedagógica, claramente. Sobre, agora passando para os momentos mais felizes aqui no IFE, assim, eu queria que vocês enumerassem alguns momentos que para vocês foram marcantes aqui na instituição. Dentro dessa perspectiva ainda do passado, um momento que me deu muita alegria foi quando a gente conseguiu fazer a eleição, né? A primeira eleição foi muito dura, foi muito difícil. Como eu havia dito, era usado politicamente, não havia o mínimo interesse de que houvesse eleição aqui. E a gente tinha claro que a única maneira de a gente construir uma instituição de qualidade democrática era o processo eleitoral, né? Até porque nós somos cria da ditadura militar, né? Então a gente sofreu na pele o quanto é ruim você não poder votar, não poder escolher, né, democraticamente aqueles que vão dirigir a sociedade. Então essa briga foi muito importante e teve um aspecto dela muito relevante para mim, que foi a inclusão dos alunos como votantes, que não era uma tradição em Campos. Eu não me lembro qual era o percentual, se era 10% dos votos davam aluno, e a gente começou a bancar aqui a paridade dos votos, né? Todo mundo com o mesmo peso. Isso foi horror, né? Porque imagina a forma que eles entendiam isso aqui como algo que pudesse ser usado politicamente, a gente propondo que aluno tivesse o mesmo voto de servidor. Uma confusão danada, deu uma briga danada. A gente ia para esse auditório aqui que não tinha cadeira, sentava ainda no carpete e ficava discutindo e discutindo. Era cansativo. Era uma coisa assim... chegava em alguns momentos até a uma violência verbal por algumas pessoas que não sabiam, não estavam acostumadas a discutir as coisas politicamente, queriam impor, né? E no final da história a gente deu uma prensa no diretor-geral, que era o Roberto, né? E ele acabou fazendo uma coisa que eu achei que foi boa. Embora a gente tivesse, a nossa proposta depois do voto universal seria fazer 60-40. 60 para servidor e 40, né? Os alunos. E aí ele veio com... Não, vou fazer o seguinte, eu vou dar todo mundo com o mesmo peso. 1/3 para cada um. Só que ele botou o administrativo 1/3, professor, docente 1/3 e aluno 1/3. É uma falácia, né? Porque, na verdade, os servidores são todos, né, professores e administrativo. Mas foi assim que foi feito, né? E aí os alunos votaram e foram os alunos os responsáveis pela vitória na primeira eleição. Os alunos entenderam aquele momento pela nossa fala, pela nossa posição. E nos deram a primeira eleição foi muito difícil. Era assim, tinha um grupo de servidores que veio de Campos para administrar a escola. No primeiro concurso tinha muita gente de Campos que entrou. Então...
Uma das primeiras brigas nossas aqui foi exatamente com relação a isso, porque o pessoal vinha de Campos de manhã, a escola só começava a funcionar depois que eles chegavam. Então, inicialmente, a escola abria às 7 horas, na primeira aula. As primeiras coisas que eles impuseram, o horário passar para 8 horas, porque tinha que esperar o pessoal de Campos chegar. Então, a escola girava em torno do pessoal de Campos. Depois das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a escola ficava vazia, porque todo mundo voltava, a maioria voltava. Então, esse pessoal, com certeza, não apoiou o nosso grupo, e eles tinham uma grande maioria de servidores, né? A gente era minoria, mas fomos crescendo, né? Acho que no final, no período da eleição, a gente já tinha um grupo razoável, mas ainda uma minoria comparada, né, ao outro grupo. E como ele falou, nós vencemos as eleições com os alunos. Então foi um momento assim, muito importante e de muita felicidade para a gente, porque era a chance da gente implementar alguma coisa, né, de um ponto de vista mais progressista aqui na nossa escola. Mais algum momento que tenha marcado? Bom, a nossa memória, você está vendo que ela vai muito ao passado, né? Mas em relação a essa questão do 2008, quando transforma em Instituto, né, Federal, eu naquele momento eu fiquei muito apreensivo, porque eu vi um movimento muito forte para que a escola se transformasse numa universidade, entendeu? E a escola, ela tem a sua raiz dentro do ensino médio técnico, né? E eu vi um movimento de muitos colegas tentando, né, antes da canetada, impor esse novo tipo de perfil, até que as coisas se ajustarem, fizeram lá que tinha que ter 50% de ensino técnico, não é isso? E o resto superior, enfim. E eu era muito cético, mas com o passar do tempo, então quando transformou o Instituto Federal, que eu tinha inicialmente um pé na frente e outro atrás, eu vi que a coisa tinha um perfil diferente, que era garantido o ensino médio e também o curso superior. Então era uma nova modalidade, como toda nova modalidade. No início tem esses embates, né? Principalmente porque já está vivendo o passado, porque quem está chegando, ele está chegando naquela nova institucionalidade. Para ele aquilo é o IFE. Para a gente, aquilo ali é uma escola técnica, né? Que a gente chama aqui de escola, o Nédio Macaé, que estava se transformando, passou para a Cefet, né? Que já era uma nova possibilidade de dar curso superior, e depois Instituto Federal. Mas eu vejo que foi vamos dizer assim, um projeto extraordinário, né? A gente deve isso ao governo do presidente Lula, isso aí tem que ser dito, porque revolucionou, abriu a possibilidade de muitos alunos oriundos de classes mais pobres da sociedade estarem dentro do Instituto, que a gente era um concurso, né? Então acabava entrando quem tinha mais base. Quem tinha mais base era o cara que tinha uma escola melhor, não a escola pública, né? O surgimento das cotas. Então a gente começou a ver aqui de fato o Brasil, com a classe média baixa, alguma classe média alta, mas muita gente do povo. Isso para mim foi a grande revolução desse projeto. É um desafio, porque aumentou a carência deles, né? Eles chegaram aqui com a carência, não acompanhavam os cursos. O curso que a gente dava aqui em 94 não é o que a gente dá hoje. A gente foi mudando, né? Luiz, por exemplo, teve uma dificuldade muito grande, que ele trabalhava na Unicamp. Chegou aqui, em 94, que a gente tinha vamos dizer assim, uma possibilidade maior de trabalhar os conteúdos, né? E aí chega aqui, os alunos não acompanhavam o curso. Aí nós fomos nivelando. Agora, com a passagem do IFE, o nivelamento foi maior ainda, mas a gente conseguiu, né, chegar no patamar assim, bom, é isso aqui, a realidade é essa, vamos trabalhar. Sobre o relacionamento de vocês com os alunos, com os colegas, eu queria que vocês comentassem, assim, ao longo desses anos, o que representou as pessoas que passaram por vocês.
Para mim vou dizer primeiramente em relação aos alunos, né? Porque, como eu falei que eu fiz uma escolha filosófica, a docência para mim foi a última possibilidade de dar certo como cidadão, já que os caminhos que eu tinha trilhado profissionalmente não deram. Eu sempre encarei aquilo com não falo missão porque não é missão, né? Como a minha contribuição para a sociedade, né? Do ponto de vista profissional. Então, a minha relação com os alunos sempre foi a mais sincera, a mais honesta possível, né? Então, eu acho que poucas vezes eu tive problemas sérios com um ou com o outro, muito poucas vezes, porque eu tinha muito claro que o que eu estou fazendo ali é um trabalho para eles, para que eles pudessem ter uma perspectiva que eu não tive na minha geração em função de estarmos vivendo a ditadura, que era muitas incertezas, muitas dúvidas, e eu me reencontrei depois desse caminho todo, foi através da educação. Então eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer para esses jovens é passar a minha experiência de vida, passar a minha visão de mundo, sem nenhum compromisso em formatar a cabeça deles, né? Deixar a mente trabalhar, né? Como disse lá um naturalista alemão que viveu no Brasil no século XIX, né? O pensamento deve ser livre como a respiração. Então a gente coloca as questões para os alunos, mas dá as condições dele refletirem, sem impor nenhum caminho, né? Apenas a discussão. Então a minha melhor relação foi com os alunos. Claro que fiz muitas amizades profissionalmente, né? Então, um exemplo, isso aqui é um irmão que eu ganhei na vida, né? Eu só tenho uma irmã na vida, e ganhei o Luiz aí como um irmão, companheiro de luta desde aquele tempo, né? Que a gente se encontrou, a gente nunca mais se separou do ponto de vista do profissional e somos muito parecidos no entendimento do processo educativo e da visão política do mundo. Então, fiz grandes amizades, muitas intrigas foram vividas também, até aqueles que não vamos dizer assim, conviveram bem comigo por uma questão política, eu procurei sempre ser cordial, nunca procurei sair fora do patamar profissional, entendeu? Já que eu não podia contar com aquela amizade, eu não deixava de falar as coisas que eu pensava para que pudesse, vamos dizer assim, se efetizar a discussão, né? Que é fundamental dentro de uma instituição de ensino. Eu tenho que falar? Por favor. Bom, eu queria ressaltar, né, o fato de sou uma pessoa muito fácil, mas tudo tem uma compensação na vida, né? Eu consegui ao longo da minha vida fazer excelentes amigos, né? Galvani aqui é um deles. Não sei se Galvani teve oportunidade de conhecer alguns outros que eu fiz, poucos amigos, mas excelentes pessoas que eu convivi em Campinas, em São José dos Campos. Na minha época de escola, eu tenho amigos fraternos até hoje, a gente se encontra, 4 pelo menos, né? Num grupo assim de 5, a gente está sempre junto. Olha só, a gente saiu da escola técnica, nem vou dizer quando, faz tempo, 1973 que eu saí da escola técnica. Até hoje, né, esse grupo a gente se reúne, pelo menos uma vez por ano a gente se encontra aí nesse festival de jazz de Rio das Ostras, né, e se encontra. Enfim, tenho ótimos amigos. Infelizmente, alguns deles, acabei de perder um deles lá em Campinas, né, mas faz parte, né? Então eu sempre dei muita sorte nesse aspecto. Ao longo do período aqui da escola, a gente teve muita dificuldade com uma série de pessoas, por ponto de vista, por questões ideológicas mesmo, às vezes nem questões ideológicas, por forma de ver a vida, né, forma de ver o mundo, de perspectivas diferentes de como veio a questão da coisa pública, né?
As pessoas que quase que se apropriam, né? Acham que confundem muito o que é público com o privado, né? E, enfim, e, como ele frisou agora há pouco, eu e ele, né, fomos formados na época da ditadura. Eu comecei meu estudo na época, não tinha ensino fundamental nem ensino médio, né? Você tinha ginásio, depois você tinha o científico, o técnico, o normal, né, que é hoje o equivalente ao ensino médio. Então eu entrei na escola, na época tinha ginásio e técnico, eu entrei na época do ginásio. Os garotos entravam lá, como eu entrei lá, com 10 anos de idade. Coincidentemente, a minha turma lá em Campos inaugurou esse prédio que tem hoje lá, onde é a sede, né, na unidade Campos Centro, né, ali na rua Siqueira Campos. E imagina, só tinha uma turma, que era nossa, naquele prédio imenso, né? O sentimento de pertencimento que isso dá para aqueles alunos, né? Até hoje, quando eu vou naquela escola, eu sinto que parece que eu estou na minha casa. Porque durante um ano, que ela foi a casa exclusiva daqueles 30, 40 alunos daquela primeira turma. Antes disso, funcionava lá na Rua Formosa, onde eram as oficinas. Eu cheguei a estudar lá também, na parte de oficinas, eram todas feitas lá. Mas depois do primeiro ano nosso lá é que veio, né, as turmas começaram a migrar para o prédio novo. Então a minha relação com essa instituição sempre existiu, sempre foi muito grande, né? Sempre tenho um carinho muito grande por ela. E trabalhei muito. Eu nunca tive como alvo as pessoas, mas sempre tive como alvo questões ideológicas, visão de mundo. Então, não importava para mim quem estivesse na gestão. Eu ia para as reuniões sempre defender o que eu pensava, né? Sempre fiz isso, sempre me pautei por isso. E isso traz dificuldades, né? Com certeza, porque você vê uma pessoa agindo de maneira errada, você questionar. Eu sempre fiz isso, nunca tive dificuldade de fazer isso, né? E tudo tem um preço, né? Então, eu acho que eu fiz ótimas amizades, mas eu fiz uns bons inimigos também, com certeza. Mas todos eles, né, me respeitam muito. Alguns até superamos isso, né? Um dos meus grandes inimigos aqui, hoje a gente é fraternal comigo, e o Luiz Augusto, que foi reitor, né? Tivemos muitos embates. Nunca, né, ele tomava cuidado dele, nunca ele está presente, né, mas os emissários que ele mandava, né, não traziam muito boas notícias, vamos dizer assim, né? Mas isso faz parte da história dessa nossa relação com o campus, que sempre foi muito difícil. Hoje a gente vive até bem, porque eles ficam lá, nós aqui, né? Raríssimos são os momentos que a gente constrói alguma coisa conjuntamente, né? A gente continua sem usufruir de toda essa experiência pedagógica que eles têm, né? Raríssimas vezes isso acontece, infelizmente. Acho que o nosso processo aqui poderia ser muito mais rico se aproveitássemos melhor isso, mas, por outro lado, isso também nos deu a possibilidade de construirmos os nossos processos, né? Então é isso. Agora, de momentos felizes com relação, né, tem muitos, né? Agora mesmo a gente está vivendo assim, uma alegria muito grande com um ex-aluno nosso, né, que não é o único exemplo, mas é o mais recente. Um menino que tinha muita dificuldade aqui, tem um histórico de autismo, né? E hoje teve muita dificuldade em fazer a escola, né? Acho que Galvani ajudou muito, interagindo com a mãe dele, com ele mesmo. O menino teve para desistir várias vezes. Aí ele passou para uma universidade, acho que para a Unicamp primeiro, né? Foi para lá, mas não conseguiu se adaptar, desistiu do curso. Nós ficamos muito tristes, muito preocupados com ele. Ele voltou numa condição assim, pessoal muito ruim, né, por conta
do autismo, né, da dificuldade dele de socializar e tal, de se relacionar. A gente achou que ele tinha chegado num limite, vamos dizer assim, e superou isso, foi depois para o UFRJ, fez a graduação. Já durante a graduação a gente começou a ver que ele estava mudado, o garoto estava mudando. Fez mestrado, agora está fazendo doutorado, mandou um post aí outro dia para o Galvão, todo feliz com o trabalhinho dele pendurado lá num congresso, que muitos professores foram lá ver, gostaram do trabalho dele. Tá assim, o garoto se encontrou. Pode, com certeza, vai ser um bom cientista, um bom pesquisador em física, né? Então, isso, para nossa alegria, aconteceu várias vezes, né? Então, isso traz muita alegria. Só queria terminar retomando a primeira coisa que vocês falaram, que foi que chegaram aqui e essa escola tinha muito para ser construído. Então, o que vocês prospectam assim, para o Campus Macaé do futuro? O que vocês veem aqui? Como vocês acham, aonde a gente vai? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu torno a dizer que eu acho que a criação dos institutos, né, colocaram aí uma possibilidade muito grande, né, para a instituição. Agora, infelizmente, a gente sabe que isso depende da política, né? A gente correu o risco aí, né? Um dos grandes problemas que a gente teve, por exemplo, no governo Fernando Henrique, é que o cara tinha uma proposta de estadualizar as escolas federais, inclusive as escolas técnicas. Isso causou, né, um rebuliço danado. A gente lutou muito dentro dos fóruns, não só internos, como externos, através do nosso sindicato, para brecar isso, foi brecado, né? Então, eu acho que a sociedade não pode perder isso do ponto de vista político, né? Porque a necessidade de a gente fazer boas escolhas no parlamento para que a gente possa garantir que esses institutos continuem. Então, a gente tem pelo menos mais 3 anos e meio aí que eles vão voltar a ter a força que tiveram, vão ter investimentos, e isso aí só vai trazer benefícios para a população aqui da região, né? Eu não sei se há possibilidade de ampliar. Eu acho que a lei dos institutos é bem clara, né? O que ela pode fazer e o que ela faz. Nessa perspectiva, a gente já cresceu muito, né? Oferecendo vários outros cursos, várias possibilidades internas. Eu vejo, por exemplo, os próprios administrativos que sempre foram muito, vamos dizer assim, menosprezados do ponto de vista profissional, né? Hoje eles têm acesso, né? Esse projeto aqui eu acho muito legal, partindo do pessoal administrativo que trabalha numa escola, então tem um compromisso com a educação, né? Tem um compromisso pedagógico. Isso já cria uma nova perspectiva, inclusive, de motivação para esses profissionais, né? Então isso já é fruto desses institutos, né? Então o que a gente tem que fazer é continuar essa luta para garantir que eles continuem existindo. Agora, a gente corre o risco de eles desaparecerem, dependendo do que vem aí politicamente. Então, a minha preocupação é que os alunos tenham que ter essa clareza, né, a instituição, através não só dos professores, mas como instituição, passar isso para os alunos. Né? E a sociedade também. Correto, exatamente. Os alunos, aí vem os pais, vem a consciência política de a gente não deixar perder um projeto como esse. Nós sofremos um ataque muito forte, né, Fernando Henrique, estava na época de, como é que era, PPP, parceria público-privada. Eu acho que a ideia deles era publicizar, como eles falavam, mas na verdade eu acho que era passar nossa rede para a mão do Sistema S, alguma coisa nesse sentido. Então houve uma reação muito grande, a gente conseguiu brecar isso, uma grande vitória, né? Outro momento de ataque que a gente viveu foi agora nesse último período muito forte e infelizmente ele ainda está presente, né? Por exemplo, esse Lira, né? Acabou de voltar de um encontro lá nos Estados Unidos, patrocinado pela empresa do Dória. Né? Imagina,
que não rolou numa reunião desse tipo. E ele afirmou nessa reunião que a PEC 32 estava prontinha para ser recolocada em pauta. E essa PEC 32, se ela for aprovada como está escrita hoje, ela muda completamente o serviço público. Ela acaba com o serviço público. Ela abre possibilidade de você contratar sem concurso. Ela abre possibilidade de, havendo interesse da iniciativa privada por qualquer autarquia pública, ela pode assumir a gestão daquela autarquia pública. Nós somos uma autarquia pública. Se isso acontece, por exemplo, uma hora para outra, uma empresa qualquer que manifeste interesse, né, poderia assumir isso aqui. Você não precisa mais de concurso, isso é um retrocesso do ponto de vista do serviço público. Você está voltando a períodos anteriores a 88, onde você não fazia concurso, você entrava por indicação de alguém. E se alguém te indica, você de uma certa forma deve uma certa lealdade a essa pessoa. Então isso cria um ambiente muito fácil em você perpetuar aí, né, jogos eleitoreiros, né? Enfim, isso realmente acabaria com você tem um pouco que você tem de políticas públicas, porque para quem executa as políticas públicas, os servidores públicos, né? E hoje você tem estabilidade que te garante, por exemplo, estar dentro de uma instituição pública, ver uma coisa errada, não fazer, você não é obrigado a fazer. E você está garantido por lei. Você pode dizer, não, isso eu não faço por isso, isso, isso. Mas se você não tem mais essa estabilidade, se seu emprego está sob risco, qualquer coisa que seu chefe imediato queira, você vai fazer. Não é? Então você muda completamente a forma de trabalhar. E esse risco está presente, está muito presente. Nós demos muita sorte que, de uma certa forma, acho que a Covid atrasou a tramitação, né? Ou deu um tempo a mais para a gente, de tal forma que não fosse mais viável, num ano eleitoral, se discutir uma PEC como essa. Então, era para ser discutido em 21. Acho que o processo da Covid e o número de mortes tão grande acabou atrasando, né, a entrada dessa PEC na pauta. Ela veio em 2022, que era um ano eleitoral, eles não quiseram correr o risco, né? Era assim, não era muito atrativa do ponto de vista de votos, né, eleitoralmente falando. Então, acho que demos sorte nisso, mas o risco dela voltar permanece, né? Então, os ataques sobre as instituições públicas, principalmente na área de educação e saúde, têm sido muito violentos. Hoje, se você pegar as 3 esferas de governo, o orçamento da educação total gira em torno de 300 bilhões. É muito dinheiro. Então, boa parte da iniciativa privada está de olho nesses recursos. Quer pegar uma fatia disso. Se bobear, pega tudo, né? Então, essa reforma do ensino médio que a gente está vivendo aí é patrocinada por essas indústrias do ensino que estão de olho, principalmente nesse orçamento, em pegar fatias gordas, partes, né, expressivas desse orçamento. E é bastante, 300 bilhões de reais. Não é pouco recurso, não. Mas isso é uma luta que, né, permanente, que a gente tem que estar atento e se posicionando.